Beleza, deixa o povo voltar. Adriano, entra um pouquinho naquilo que a gente falou hoje, né? Daquela devocional. Sim, sim. Não sei se você lembra, a questão da qualidade versus quantidade. Qualidade versus quantidade, né? E deixa a galera entrar que aí a gente vai. Não, tranquilo. Só para deixar claro... Deixa o pessoal aqui, entrar, Gui. Segura aí. Deixa o pessoal entrar só para a gente poder ter todo mundo de novo. Ah, beleza. Todo mundo voltou, gente? Acho que sim, né? Cadê? A dona Olivia, eu acho que não conseguiu entrar, não. Você ajuda ela, Bruna? Manda um zap para ela. É só clicar no mesmo link que vem no automático. Vocês estão tendo que colocar a senha? Eu só... não. Ah, não. Então, clicou no link e entra. Joia. E aqui eu botei assim. Daniela Rossoni está entrando de novo. Porque aqui é mais fácil eu compartilhar com a minha mãe a tela do notebook, entendeu? Senão entre os dois. Eu tô brincando. Ô, Juliano, vai ficar onde a gravação desse vídeo? Oi? Eu vou colocar no canal da igreja. Ele está até convertendo o vídeo aqui, salvando. Mas depois eu vou colocar no canal da igreja e eu vou mandar o link no grupo. Ah, beleza. É que eu perdi os primeiros 20 minutos aí que eu tava fora de casa. Cheguei agora só. Tá perdoado. Ah, beleza, então. Obrigado. Conseguiu falar com ela, Bruna? Mandei mensagem, mas ela não recebeu ainda. Não sei se ela ficou sem internet. Ficou com dificuldade de entrar. Então vamos seguir, qualquer coisa está gravada, depois ela acompanha. Então, Pastor, fala, Guilherme, conclui, desculpa. Não, é só para a gente fechar aqui o raciocínio, é que a questão é que a gente, nesse período, né, a gente tem aprendido a igreja verdadeira, né? Tipo, que a gente precisa ser amor para as pessoas, se preocupar com o outro, né? Então a gente tem aprendido bastante quanto a isso e se preocupar com o futuro da igreja, que é isso que a gente está fazendo. E sobre o que eu estou respondendo, é o CTM aqui, que você fez uma cara assim, mas eu estava escrevendo as coisas do CTM aqui. Estou enchendo a paciência. Mas hoje eu estava conversando com o Guilherme, até aquilo que eu conversei com ele hoje pela manhã, né, falando da questão da qualidade versus quantidade, né, da crescer em qualidade de igreja, descomplicar, mas hoje não é questão de descomplicar, é de estabelecer processos. O que Deus fez? Deus falou assim, vou parar o mundo, fazer vocês reavaliarem a vida de vocês, fazer as igrejas reavaliarem os seus processos, como é que vocês estão, e parece que a gente não prestou atenção, que Deus só estava parando o mundo um pouquinho para a gente poder prestar atenção na vida, né? E aí eu acho que Deus falou, vou parar aqui, por quê? Porque vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil vocês pararem e prestar atenção no que eu estou fazendo. Né? Então, acho que, de certa forma, esse tempo de isolamento, não isolamento social, mas de isolamento físico, né? Porque o social continuou nas redes sociais, talvez muito mais intensificado, serviu para a gente repensar. Então, a minha preocupação, desde que cheguei na igreja, e eu tinha... tenho alguns sonhos no meu coração e Deus me fez pensar em todos eles, repensar, reavaliar, reformular, foi de falar, continue estabelecendo processos. Hoje, por exemplo, a Igreja Batista em Ataíde não tem um processo claramente definido, né, sobre praticamente nada. Né? O que eu vou fazer no ministério? Vê lá com o pastor.
né? Então, aí, cada situação é tratada individualmente, né? Cada ministério. E quando a pessoa chega para mim com a ideia, eu falo, vamos, e a pessoa toma um susto, né? Porque eu não sou burocrático. E eu falo, cara, se a pessoa está com sonho, se ela quer fazer, por que eu vou impedir? Né? Se eu estou pregando que Deus falou ao coração da igreja, por que quando a igreja vem falar algo que Deus trouxe no seu coração, eu vou falar, não, não é por aí, calma aí, não é assim, não. Está de acordo com a visão? Tá, a visão macro é essa. Então, se está dentro da visão macro, é para fazer. Hoje à tarde, eu fiquei com o Guilherme conversando, praticamente de 1 a 5, né, Guilherme? E a gente, né, eu falei, olha, o macro, a direção é essa. E aí, mais uma vez, eu falei, Guilherme, você tem carta branca dentro do seu ministério, cara. E é justamente porque ele é líder dentro do ministério, ele pastoreia as pessoas do ministério, ele está lá todo dia, né, com muito mais contato, às vezes, do que eu estou. Então, essas coisas são importantes que ele tem autonomia, mas eu falei, eu quero estar por dentro. Por quê? Para não fugir da visão maior, que é a visão macro da igreja. Então, hoje a gente tem que estabelecer processos, e esses processos são de extrema importância para a realidade da igreja. Não adianta a gente querer, né, crescer, né, e se tornar uma igreja vibrante. Nós somos uma igreja vibrante. Domingo foi lindo o culto, foi uma bênção. Quantas pessoas compartilharam de como Deus tem falado aos corações dela, não só no domingo, mas ao longo desse tempo. Né? Eu me propus um desafio que nesse tempo de pandemia eu só traria palavras pastorais à igreja e consegui honrar o meu compromisso diante de Deus, de trazer palavras de ânimo, de força, palavras pastorais à igreja. Eu falei, o mundo está cheio de palavra negativa, o evangelho é chamado de boa notícia e não serei eu que vou contradizer Cristo. Então, assim, é um grande desafio, né? Tá pronto, né? Semana passada eu estava doente, eu estava com febre, eu estava mal, mas eu estava lá em pé, eu falei, não, eu tenho que fazer o meu melhor, ainda que o meu melhor hoje não seja, né, tudo aquilo que meu pai merece, mas eu faço o meu melhor porque lá, acima de tudo, eu tenho compromisso com Deus. Então, eu parei, reavaliei muita coisa, e como eu sempre faço, eu sempre reavalio, isso para mim é muito natural, é muito simples, reavaliar questões ministeriais. Então, eu parei e pensei, quais são os processos que eu consegui estabelecer até agora? Eu fiz um ano de ministério ontem, tem um ano que eu assumi a igreja. Nesse um ano, eu posso dizer o que eu percebo. Vocês são minhas ovelhas, a grande maioria aqui, pode me dizer se eu estou errado ou não. O ânimo da igreja mudou. Eu assumi uma igreja triste, desacreditada, traída, machucada e desconfiada. Parece a igreja de hoje? A de um ano atrás? Né? Era engraçado que tinha gente que, assim, se eu propôsse que ela era bonita, falava, não, pastor, não é assim não. Como é que é assim que eu sou bonito? Porque as pessoas estavam tão feridas e sem conhecer ainda no processo de conhecimento. E desse um ano, nós passamos 6 meses, metade do meu primeiro ano da igreja foi pandemia, falando virtualmente. Né? E para pensar quanto Deus acrescentou. Então, assim, o que eu percebo? Oi? Você pode concluir, depois eu falo. Pode falar, Sandra. É Sandra. Pode Não, falar. meu pensamento, assim, quando eu penso numa igreja, na questão de vibrante, né? Eu sinto a nossa igreja vibrante, tudo. Só que uma coisa que eu fico pensando, pastor, é que, por exemplo, né, o nosso retorno agora. Eu fico pensando muito os jovens da igreja, entendeu? Porque, assim, eu acho que, né, tem as pessoas que têm as suas dificuldades, né, por questão de saúde, tem aqueles que têm, mas assim, eu fico pensando até onde o jovem vai colocar aqui a pandemia, né, esse momento que estamos vivendo, o impede de ir à igreja, de fazer, né, vamos colocar assim, o que ele nasceu para fazer, que é estar ali, né, servindo, adorando, envolvendo. Então, assim, eu penso muito nesse sentido, porque, assim, até onde ele está sentindo que ele faz parte daquilo ali, né? Uhum. E porque, assim, tem muitos outros que eu tenho certeza que saíram para fazer, né? Vão ao mercado, vão, né, numa praia, vão em outro, mas na igreja não vão. Acha assim, na igreja não pode, porque na igreja eu vou pegar como? Se em 40 minutos você vai pegar um vírus, você está sentado isolado, entendeu? Então, assim, eu não consigo entender
Até Sim, onde sim. está esse pensamento, entendeu? De Eu até vejo três questões nisso, sabe, Sandra? Eu vejo a primeira delas, que tem gente que realmente tem suas dificuldades, né? E aí eu prefiro ser positivo no meu pensamento sempre, a respeito de qualquer coisa na vida. O segundo pensamento que eu tenho é que tem jovens que são da igreja, mas não são de Cristo. E aí, quando você perde aquela coisa da galera estar reunida, que é gostoso, não é? E quando a maioria aqui, quando era solteiro, sabe disso, que quando a gente está com o nosso povo e quando a gente está com a nossa galera, a hora passa que a gente não vê, né, os nossos amigos, aquilo ali é o momento mais importante da semana para a gente. Então, eu tenho esse segundo, que tem gente que são da igreja, mas não são de Cristo. E eles não vão voltar para Cristo porque passou. E tem um terceiro fator, que são pessoas que ainda não entenderam, de fato, mesmo sendo de Cristo, o quanto é importante, né, estar na igreja. Acham e isso é até uma palavra que eu estou segurando ainda um pouco, que ainda não estava seguro para trazer ao coração da igreja, que é uma palavra desafiadora, né, dar adoração virtual para a verdadeira adoração. Hoje eu até falei com o Guilherme, né? O Pai busca verdadeiros adoradores, e aí você não vê Deus procurando adoração. Deus busca adoradores, e não adoração. E isso muda totalmente o sentido daquilo que a gente aprendeu a respeito do próprio texto bíblico, né? Quando você fala, então quer dizer que meu Deus não está buscando adoração? Eu falo, não, ele tem. Ele busca adoradores de coração, intenção, como o primeiro mandamento, né? De coração, de alma, de entendimento. E aí a gente percebe que, assim, há N fatores, mas o principal é que não há uma identidade deles com Cristo. E aí, até eu entendo que para alguns que não há uma identidade com Cristo, seja mais simples, mais fácil. Por exemplo, domingo de manhã tinha uma galera boa da juventude na igreja, né? E eu percebo que há uma intenção e há um cuidado deles, mas que há muita gente ainda que não é de Jesus, que até talvez era da galera, era da igreja, mas não é de Jesus e tem suas dificuldades, né? Então, assim, são N fatores que a gente precisa entender cada pessoa na sua complexidade. Mas eu acho que uma igreja vibrante, eu conheço igrejas de idosos que são vibrantes, eu conheço igreja que o seu investimento maior no Ministério da Terceira Idade. Tem uma igreja lá em Salvador que 80% da igreja tem acima de 55 anos. Já imaginou um negócio desse? Só que a igreja tem 800 membros. É uma igreja de terceira idade. O ministério focado, o ministério de jovens é praticamente nulo na igreja, enquanto que a igreja é formada de idosos. E detalhe, é que a maioria das pessoas que formam a banda da igreja, a igreja tem 2 bandas completas, inclusive com violino, viola, violoncelo, né, baixo acústico, instrumentos de sopro. Eu conheço a igreja que tem uma musicalidade sensacional, são idosos. E aí eu falo, o que torna vibrante, né? Aí eu lembro da palavra de Deus que fala assim, olha, os velhos, né, terão visões, terão sonhos, eles sonharão com o futuro, eles viverão, eles planejarão. E aí você fala, caramba, então a igreja vibrante não depende tão somente de uma juventude. Embora a juventude seja um fator importante, né? Mas uma igreja vibrante, ela realmente precisa ter a identidade de Cristo. E aí é por isso que eu penso que muita gente que tem suas dificuldades, né? Por exemplo, eu conheço gente que pega o ônibus lotado a semana toda, mas que não foi para a igreja, não, pastor. Eu não estou indo para evitar o risco. Eu falei, mas você pegou o ônibus lotado a semana toda. Por que você não parou de trabalhar pedindo demissão, se você quer viver? Então, não é um medo do vírus, não é um medo da situação, é porque acomodou-se a sentar no seu sofá, com sua pipoca e assistir ao entretenimento, porque essa pessoa ela está muito mais ligada àquela primeira igreja, que é a igreja do evento, onde o evento é mais importante do que ser igreja, que é a simplicidade do processo. Fala, Gui. Então, pegando o gancho de você falou que Deus procura os adoradores, é independente da idade, né? A Bíblia não cita a idade da pessoa. Hoje, por exemplo, o meu ministério, o Ministério de Sonoplastia e de Multimídia, está debaixo da minha responsabilidade hoje, e eu estou estudando uma reforma onde a maioria das pessoas que estão, por exemplo, no Ministério de Sonoplastia são jovens casados, e da multimídia que topou fazer são os adolescentes. Então, assim, a gente... Não depende de idade. Deus procura quem está com o coração na missão mesmo, que se entrega de verdade, independente da idade, né? Isso aí. Então, a gente tem N situações, né? E, assim,
até uma das coisas que algumas pessoas na igreja começaram a perceber é que antes de estabelecer um ministério, eu estou querendo estabelecer os processos de discipulado da igreja. Eu preciso que a igreja esteja com o coração pronto. A irmã Jace sabe que eu tenho compartilhado com ela a respeito do ministério de intercessão, e assim, os meus sonhos são, mas primeiro eu tenho que estabelecer um processo muito bem definido do que a gente vai fazer, para quando eu apresentar para a igreja uma proposta, ela realmente seja, não é começar de qualquer jeito e fazer, porque isso é gastar energia demais e gerar problemas demais que poderiam ser evitados se começasse certo. Né? E por isso que eu falo, olha, gente, direção é mais importante que velocidade. A gente está na direção certa, não tem preço. Vamos voltar ao nosso slide, gente? Bora. Senão a gente não chega lá. Share screen. Aqui. Beleza, todo mundo chegando aí? Sim. Joia. Então, eu estava falando dos designs, né? O design, ele é aquele que, assim, ele sabe que só Deus é o produtor do crescimento da igreja. Então, no passado, a gente falou assim, quem produz crescimento na igreja é o pastor, aí o Fufo, não, é a ovelha que gera ovelha. Aí a gente ficou no jogo de empurra, né? Sobre, né, quem põe a culpa no outro, não é quem faz. A briga nunca foi para falar assim, não, deixa que eu faço. A briga sempre foi pelo, né, de quem é a culpa. Então, se nós tivéssemos mais o caráter de Cristo, seria de muito mais de assumir responsabilidades do que de achar culpados. Né? A síndrome de Adão, né, tá em nós quando a gente diz, Senhor, mulher que tu me deste. Não, você que é miserável homem que sou. Então, o design está muito mais sabendo que quem dá o crescimento é Deus e nós somos instrumentos. Aí eu volto até na aula 1 do curso passado, que foi sobre o ministério. A gente tem 3 tipos de ministros na igreja. A gente tem o ruperetes, a gente tem o diáconos e a gente tem o leiturgos. O ruperetes é aquele indivíduo que Deus o capacitou de fazer, mas nem sempre ele vai ser quem vai pensar, nem sempre ele vai ser quem vai tomar as decisões, e nem sempre ele vai ser quem vai se levantar. Ele vai precisar, me fala o que precisa fazer que eu faço. Tem gente assim. E Deus capacitou a gente assim. O diáconos, como a palavra diz, é aquele que se levanta depressa. Ele vê a necessidade, se levanta depressa para fazer. Mas ele precisa de alguém acima dele falando, olha, a direção é essa. Ele até tem ele até é o líder, ele até influencia pessoas, ele até tem gente trabalhando com ele, mas ele precisa saber da liderança macro. Né? Quando eu era pastor auxiliar em uma outra ex-igreja, eu falei, pastor, eu acho que o meu ministério aqui já deu. E aí, pastor, por quê? Eu falei, porque eu não sei para onde você vai. E se eu não sei para onde você vai, eu não posso planejar. Eu não sei planejar, eu não sei fazer nada. E aí ele percebeu que numa igreja muito grande, ele não tinha um planejamento de igreja. E a gente sentou para fazer um juntos e aí caminhamos juntos mais um tempo, porque sem saber para onde vai, eu não vou. E aí você tem o leiturgos, que é aquele que Deus chama para pensar a igreja, para planejar, para executar as ações, que nem sempre ele vai estar pegando lá na outra extremidade para fazer, né? E a gente aprendeu até nas 2 aulas passadas sobre o perfil psicológico de cada um, a linguagem de comunicação de cada um. E quando a gente aprendeu isso foi muito bom, porque a gente falou, caramba, agora eu estou mais tranquilo, porque eu não tenho que ter todas as habilidades. Eu posso desenvolver as que eu não tenho, mas eu tenho algumas que são mais fortes em mim. Então vamos seguindo aqui. Vamos lá. Aê. Nossa igreja é simples ou complexa? Por quê? Agora é um bate-papo em grupo. E por que é tão difícil ver o quadro completo no ministério? Deixa eu só ver mais uma coisa. Aí. Vou parar de compartilhar a tela agora para a gente bater um papo com isso. Então, anote essas 2 perguntas. Nossa igreja é simples ou complexa? E por que é simples ou por que é complexa? Em que é simples? Em que é completa? E por que é tão difícil ver esse quadro completo do ministério, né? Já que a igreja precisa ser simples. E aí eu já dei a resposta. E essa seria a última imagem que eu botei, a imagem bonita da igreja Betista em Ataíde, a igreja da família. E aí, povo de Jah? Eu acho que a nossa igreja, ela ainda é complexa porque falta alguns processos, ou talvez falta a visão macro, de maneira que todos compreendam. Existe a visão macro? O pastor já tem essa visão.
Mas, Estou construído. ok. Deixa eu só fazer um parênteses, Janira, que tem tudo a ver com isso. A visão macro passa pela identidade da igreja. E, assim, estamos num processo de conhecimento. Sim. Então, a igreja, ela falta processos, porque quando chega hoje, igual no Verdade. exemplo do livro, né, do primeiro capítulo, a pessoa nova chega lá na igreja hoje, para onde que ela vai ser direcionada, né? Ah, tem a sala do pastor. Tá, saindo da sala do pastor, que outra sala que ela, né? A sala que eu digo assim, sala de escola bíblica, né? Que esse processo é discipulado. Eu vou até responder uma questão aqui, Genilda, compartilhando o que você falou. Nós somos uma igreja que se estabeleceu os seus processos, eu estou falando nós, Igreja Batista, e hoje isso é muito visível em Ataíde. A Igreja Batista em Ataíde estabeleceu processos que foram ensinados na década de 70 e 80 e que perpetuam até hoje. Só que, por exemplo, a nossa escola bíblica dominical é uma escola bíblica informativa e não formativa, que tem tudo ali grau por degrau, que é uma das coisas que eu já estou trabalhando para mudar na igreja. Por que que hoje eu centralizei em minha escola bíblica? Porque eu falei, para eu começar a formar a igreja, eu tenho que ensinar a igreja o básico da fé. Entendeu? Porque que a gente está na aula 14, 14 ou 15? 15, né? Acho que a próxima é 14. A próxima é 14, verdade. Então, entendeu por que a gente está na aula 14 dos fundamentais da fé? Porque, primeiro, eu preciso zerar para a gente começar do ponto zero. Porque quando eu cheguei e fiz uma autoanálise da igreja, né, onde a gente respondeu aquele questionário lá, lembra da pesquisa? Eu percebi ali coisas assim que me assustaram, mas que me deram um norte para começar meu trabalho. Então, quando eu comecei meu trabalho, pandemia, então atrasou tudo aquilo que já era para estar bem estabelecido, agora já quase no último quadrimestre de 2020. Mas está debaixo do controle de Deus. Deus trouxe muita gente de volta, Deus falou muitos corações, tem gente chegando, e isso é incrível, porque eu converso com meus colegas pastores e está todo mundo perdendo. E a gente falou assim, gente, nós estamos só ganhando, Deus é bom. Então, estabelecer esses processos hoje é crucial para a vida da igreja. Só que eu tenho um outro paralelo, que é o culto. Né? E esse paralelo do culto é aquilo que eu estava trabalhando com o Guilherme hoje. Sobre aquilo que a gente precisa caminhar, consertar, avaliar, fazer, refazer, pensar, repensar, e que são questões organizacionais que envolvem ministérios. Por exemplo, a gente criou um ministério de transmissão, não existia na igreja. Né? Imagina só que há 6 meses atrás a gente nunca exibiu um culto, agora a gente tem que exibir todos. Então, são processos que estão sendo estabelecidos, tem o urgente, tem o importante, né, e tem o necessário. Necessário é tudo, mas a gente está cuidando do urgente, enquanto deveria estar cuidando do importante. Mas se a gente não cuidar do urgente, ele vai se tornar ainda catastrófico. Então, a gente tem esse desafio. Aí, como eu disse que o Guilherme caiu aí e voltou, é que hoje eu passei a tarde com o Guilherme falando sobre culto, né, sobre adoração, sobre púlpito. Né? Então, essas coisas convergem para quê? Para o alinhamento daquilo que a gente vai fazer. E eu estou muito em paz. E, gente, eu gosto quando vocês falam, porque eu sou muito em paz para ouvir vocês, porque soma naquilo que eu estou fazendo, que eu estou pensando. Né? E uma das coisas que me deixa muito tranquilo é que eu estou correndo a maratona, e a maratona são 42 quilômetros, não é 100 metros rasos, né? Então, a maratona a gente tem que guardar fôlego, senão a gente não aguenta. Eu não pensei, eu não cheguei em Ataíde para passar 5 anos como a maioria dos pastores passaram. Eu cheguei em Ataíde para me aposentar ali. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu sei muito bem onde eu quero chegar. Deus já falou no meu coração onde nós vamos chegar. E eu estou muito em paz em relação a isso. Então, É justamente isso, pastor. Eu acho que quando a gente fala na questão da igreja complexa, é justamente a questão da preparação, entendeu? Que temos pessoas querendo fazer, pessoas dispostas, mas talvez ainda não se sente totalmente preparada para algo, entendeu? Então, eu acho assim, igual o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, nesses dias, é justamente isso, aprendendo para aplicar. E aí é onde a gente tem segurança de pegar algo para fazer e falar, não, eu vou fazer porque eu tenho ciência do que eu estou fazendo, entendeu? E eu acho que quando coloco a questão da complexidade é mais nesse sentido, de que tem muita coisa para fazer, mas o que acontece? Às vezes a pessoa que quer fazer talvez não se sente tão capacitada para levar aquilo adiante, entendeu? E às vezes
E às vezes eu acho que ela até é capacitada, tem a capacidade de fazer, Sandra, mas o processo, como não está estabelecido ainda, ela não entendeu o que ela pode fazer, né? E eu acho que hoje esse é o meu maior desafio enquanto pastor da igreja, é de estar estabelecendo esses processos. Por isso a importância da escola de líderes. Porque aqui a gente tem a oportunidade de ter isso aqui, de aprender como são os processos, a importância dos processos. E, por exemplo, hoje eu tenho aqui, né, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas que estão sendo capacitadas para quando alguém perguntar, falar assim, nós estamos criando os processos necessários para serem simples e eficazes na nossa igreja. E aí, entendendo a importância desses processos, a gente se sente muito mais em paz para reverberar isso na igreja, porque seria uma pessoa só que é o pastor falando, mas agora nós somos 10 falando. Né? A gente pode ver a Olivia e a Bruna agora percebendo que o trabalho do pastor lá na igreja deles é de estabelecer processo, porque ele acabou de chegar e ele vai ter que passar 1 até 2 anos conhecendo a igreja para estabelecer os processos, para colocar o seu trabalho para funcionar. Né, para criar esses processos. O Wendel está vendo que assim, já são 10 anos do pastor Marcelo, 20 anos aí, né, Wendel? 20 anos. O Marcelo já tem bastante tempo. Eu até nem entrei muito no mérito, porque às vezes você entrar no mérito de Mata da Praia, principalmente com a estrutura que o pastor Marcelo... Não, mas aí que tá. Ele já tem um processo estabelecido, mas ele tem 20 anos, 20 anos mesmo. Ele conversando comigo, ele contou a história dele. Ele foi pastor de jovens, depois assumiu como pastor da igreja. Então você já vê assim, que ele tem uma história fazendo isso. Então é importante a gente entender que há 20 anos atrás, talvez fosse menor que a gente. Né? Eu sei da história porque eu conheço a história da igreja. Eu tenho na família da minha esposa pessoas que foram fundadores da igreja de Mata da Praia. Então, Uma coisa importante, Juliano, em Mata da Praia, mesmo tendo todo o processo, né, isso, principalmente quando você fala com pessoas novas, por exemplo, eu trabalho no Ministério de Comunicação, né, na transmissão dos cultos. E hoje nós temos um culto toda quinta-feira que é dos adolescentes e toda sexta-feira que é dos jovens. Sim. As pessoas que estão envolvidas na transmissão do culto de adolescentes são adolescentes. Eu tenho 2 equipes de 4 adolescentes que trabalham, né, nesses cultos para que outros adolescentes e a igreja possa estar acompanhando o culto, também louvando a Deus junto com eles. Legal. Mas, assim, isso só foi possível porque pessoas, membros da igreja, buscaram esses adolescentes. Porque talvez, assim como a Sandra estava colocando, se sentiam incapacitados para tal. Né? Então, existe um trabalho hoje que eu faço, por exemplo, os meus 3 filhos filmam. Os meus 3 filhos estão envolvidos no ministério. Você tem famílias lá envolvidas, onde você tem marido, a mulher e o filho, todos 3 envolvidos também nesse ministério, pessoas que vieram de outras igrejas, pessoas novas convertidas. Né? A importância de nós, conhecedores desse processo, da visão macro, de também sermos auxiliadores dos nossos pastores nesse processo. Bacana. E esse é um dos objetivos da gente parar, né? E, assim, eu acho que já deu para perceber até por hoje o quanto eu sou transparente nisso. Né? Eu não tenho problema em falar, gente, eu preciso estabelecer os processos, sem pessoas é impossível. Né? Eu não tenho dificuldade nisso. Eu acho que uma das coisas bacanas, né, uma coisa que o Guilherme me chamou a atenção, já conversamos sobre isso antes e ele conversou sobre isso hoje, é que a igreja chamou um pastor jovem para ser pastor da igreja e convidou um ministro de música muito jovem também. Né? E isso demonstra à igreja a vontade de ver uma igreja que seja relevante para esse tempo, que esteja ligada no que está acontecendo no mundo e que fala, cara, é isso. Né? Porque a igreja poderia ter pensado, não, a gente está querendo mais tranquilidade, mais sossego, vamos ter alguém mais experiente aqui, e não é uma questão de experiência de tempo, até a Dani brincou comigo, falou, a Dani sempre fala assim, o pastor mais jovem, mais sábio, às vezes falou, que responsabilidade, né, Dani? A Dani falou isso para mim já 2 ou 3 vezes, se não me engano, e assim, é realmente Deus que nos dá sabedoria para a gente poder caminhar, porque são desafios assim, abençoadíssimos. Eu falo, gente, quer descomplicar a vida, tem uma visão positiva a respeito de tudo. Tudo para mim é oportunidade, nada é problema.
Então, às vezes, um problema muito grande é uma oportunidade de salvar uma vida. Então, a gente não tem ideia de como a gente observar as coisas de um ponto de vista diferente pode ajudar a gente. Por isso que nesse processo aí de igreja, às vezes eu abraço coisas que eu falo, deixa a igreja entender, né? Deixa a igreja levar seu tempo para entender. Você quer ver uma coisa simples, né? A Genilda testemunha disso. Hoje estava até o Guilherme lembrei, quando começou a pandemia, eu precisei assinar um programa chamado StreamYard, que é o nosso programa de streaming dos cultos. Né? E aí eu pedi o dinheiro para a Comissão de Finanças negou. Na hora eu fiquei frustradaço. Falei, poxa, é para a própria igreja. Cara, a qualidade do nosso culto ao vivo foi sensacional. E tem gente que está feliz em casa, quando ele está assistindo a EBD ali, eu coloco meu slide na tela dele, na cara dele ali, parece até o jornal da CNN, bonito o negócio. E aí tem pessoas que falaram, não, pastor, fique tranquilo, a gente vai abençoar. Né? E até o mês passado eu recebi oferta ainda para pagar. E aí eu falei, não, tá, graças a Deus, até esse mês está pago. Né? E isso foi, assim, pessoas que falaram, independente do Ministério de Finanças fazer, aí eu fui surpreendido quando o Ministério de Finanças falou que estava planejando comprar um computador para mim. Eu fiquei extremamente surpreso, porque eu estava pedindo um pouco de recurso, eles entenderam a necessidade, ou seja, cada um tem o seu tempo de compreender no processo a necessidade do reino. E eu não precisei ficar forçando nada. Eu falo, gente, a palavra de Deus é o leão você solta, deixa ele se defender. E Deus falou, olha, gente, precisa. Então, aí o que acontece? Eu fui e ganhei de uma pessoa que, assistindo os cultos da igreja, sentiu no coração a necessidade de me dar um computador. Falou, não, vou dar um computador, pastor. E aí, eu estou essa semana ansioso para ele chegar pelo correio, tá parado no correio aqui, não chega, né? E eu estou ansioso para ele chegar, porque o meu já está precisando formatar para resolver alguns probleminhas, né? Graças a Deus é muito bom. Eu também ganhei de presente da minha ex-igreja, mas já dei ele para a igreja, já é da igreja, já não é meu, ou seja, a igreja já ganhou um notebook muito bom, mas ela vai comprar um computador agora, porque precisa para a própria igreja. Então, isso é o quê? É o tempo mostrando que a direção certa, Deus confirma no coração do povo. Né? Então, isso é muito importante para a gente saber. Então, caminhando para o final do nosso meeting, da nossa reunião de hoje, né? Eu tenho algumas perguntas importantes para fazer, e agora é a hora que todo mundo tem a sua vez de falar, né? E aí eu pergunto a todo mundo de forma pessoal, na ordem que aparece aqui para mim, tá, gente? Então, vamos lá. Genilda Oliveira, o que você aprendeu hoje? Genilda sempre é a primeira pessoa da minha tela. Por que será, hein, pastor? Acho que eu vou entrar por último, hein? Não é porque entra primeiro, não. É porque eu acho que quem participa, ele já joga primeiro. Eu gosto disso. Ah, tá. Você já me falou, então, o segredo. O que eu aprendi hoje? Isso. Melhorando a pergunta, o que mais te chamou a atenção hoje? Ah, tá. Beleza. Eu acho, assim, que o que eu aprendi é que nunca é tarde para se começar. Para se planejar e para seguir adiante. Mesmo que você, no início, você erre, tropece, você tem a oportunidade de recomeçar. Então, eu acho que isso aí é uma coisa, assim, que é para todas as situações da vida, eu penso, né? Amém. Isso é lindo, tá, Genilda? Tem a oportunidade de recomeçar. E eu acho que, com relação à nossa igreja, nós vamos recomeçar, né? Se não der certo... Já recomeçamos. A gente recomeça de novo. A gente avalia, adapta e segue adiante. Isso aí. Genilda, isso que eu aprendi hoje. Amém. Deixa eu fazer um parênteses no que você falou, que o que você falou é muito lindo. Eu tenho a seguinte máxima. Né? No reino de Deus, nós não construímos uma igreja para nós. Nós fazemos tudo por Ele e para Ele. Mas nós estamos construindo uma igreja para as próximas 5 gerações. O legado que nós estamos construindo hoje é para as próximas gerações, né? Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, as pessoas que ainda não se converteram, que vão se converter daqui a 1, 2, 5, 10 anos, vão chegar numa igreja com processos muito melhor estabelecidos e serão, assim, levadas a um crescimento muito mais rápido e muito mais profundo do que fomos. Por isso que é importante lembrar que nós não estamos construindo para nós. Nós estamos fazendo para Deus. E quem faz para Deus, pensa na próxima geração. Benção. Obrigado, Genilda. Wendel Mendonça, na minha lista, segue você.
Mesma pergunta? Mesma pergunta. O que chamou sua atenção hoje? Você tem 30 segundos. A minha responsabilidade como servo de poder cooperar na minha igreja, sendo ela simples ou complexa. Amém. Amém. Eliane, que está na minha sequência aqui, fala para mim. Tira o mute do microfone. Minha sequência sempre aparece quem está primeiro com câmera, tá, gente? Então, eu entendo, eu já estive na igreja, já participei, todo mundo da igreja me conhece, né? E hoje eu estou afastada, voltando para a igreja. Não está mais, não, filha. Firmar, já está mais dentro do que nunca. Firmar, amém. Eu quero estar firme. E foi por isso que eu quis participar, porque eu até hoje eu não descobri qual é o meu chamado. E eu quero descobrir o meu chamado e eu quero trabalhar para Cristo. Amém. O que mais te chamou a atenção hoje? Então, é isso que o pastor está fazendo. É um diferencial. Porque eu nunca vi uma coisa assim acontecer ali na igreja. Amém. E olha que eu fui criada praticamente dentro da igreja, entendeu? E são os novos tempos. E a gente precisa ver a igreja com novos olhos. Amém. Isso é necessário, entendeu? Para trazer os jovens, a gente precisa ofertar coisas para os jovens. A gente não adianta você achar que o jovem vai se comportar da mesma forma que a minha mãe, né? É diferente. Que eu vou lhe falar, sua mãe tem um espírito muito mais jovem do que os jovens da igreja. Pois é, porque jovens, eles têm os anseios, eles querem movimento, entendeu? Então, é assim, e eu vejo isso sendo feito, essa abertura sendo dada para todos. Amém. Eu achei isso muito bacana. Bênção. Bruna, você está na minha sequência. Bom, eu entendi que é necessário a gente criar processos simples para que possamos criar e direcionar novos discípulos. Amém. E que eu gravei a frase que você falou, que direção é melhor que velocidade. Mais importante que velocidade. É mais importante. Isso aí. Cristiano Dourado, Grisante. Então, o que eu concordo com o que a Gi falou, gostei também do que ela falou aí, colocou no ponto. E eu falo assim, na minha visão, que me chamou a atenção um pouquinho, que ao meu ver também, não sei. Gente, a gente tem 2 minutos e 25, vamos agilizar aí. Eu espero que eu não esteja errado, mas ali, vamos falar ali na igreja hoje, eu acho que assim, um pouquinho, falta mais um pouquinho do querer mais de Deus e um pouco mais de amor. Eu falo assim, não é amor só meu, Cristiane, mas sim amor ao próximo. Se a gente não pegar esse amor que a gente tem que ter para com o próximo e cuidar, a gente vai permanecer meio que complicando as coisas. Entendido. Daniela Rossoni Jacirema, vocês têm 10 segundos agora. Cada pessoa que fala muito, tira o tempo. Eu vou ter que falar em... rapidinho. Já perdeu 5. Eu gostei da questão do processo. A nossa igreja é bem complexa, não é simples, deveria ser. E a minha preocupação hoje, não vou falar sobre as crianças, mas uma grande preocupação também, além das crianças, eu tenho 2, mas, por exemplo, daqui a 2 anos, o Davi está com 13, não estou com idade nenhuma. Mas e aí, eu vejo hoje os adolescentes, Augusto, Danilo, numa atividade, igual a Eliane falou ali, numa atividade que chame-os para estar ali. Então, a minha preocupação hoje também é com esse grupo. A gente precisa criar estratégia para isso. Sim, com certeza. Até nos processos, assim, faz parte do meu planejamento. Uma hora eu volto nele para a gente poder bater um papo sobre isso. Mas acredite, quando ele tiver adolescente, vai ter. Mas Amém. E o Ministério do Louvor é constituído por 8% dos... Viu, Guilherme? Casados no Ministério do Louvor. Uma coisa até que você falou aí, Dani, o ministério não nasce do pastor, o ministério nasce do líder. A gente tem menos de 1 minuto, mas eu vou pegar das 2 pessoas para ouvir aqui. Dona Olívia,
que te chamou a atenção hoje? O que me chama a atenção é sobre essa complexidade que muitas das vezes nós complicamos, como o pastor disse. E quando nós nos dispomos ao reino de Deus, a fazer a